eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse debate. Eu acho que é a primeira, desde que eu estou na UniOeste, é a primeira vez que nós, mulheres, sentamos para falar sobre esse assunto. E eu acho que, apesar de a maioria de nós não sermos especialistas academicamente nesse tema, o fato de nós termos aceitado o convite mostra como nós estamos ansiosos para falar sobre isso. Então, acho que é uma oportunidade muito importante e espero que, a partir de hoje, talvez esse seja o primeiro passo para a criação de outros espaços de discussão e reflexão aqui no UniOeste. O texto aqui apresentado representa um recorte da inspiradora vida-pensamento daquela que foi uma das maiores e mais fascinantes interlocutoras de grandes temas discutidos no século XIX e no início do século XX. Num período histórico no qual as especializações de disciplinas tornavam-se cada vez mais evidentes, Lula Andrea Salomé transitou com seu legado bibliográfico entre diversas áreas do conhecimento. Apesar de, no fim de sua vida, ter ingressado oficialmente no exercício da psicanálise, sendo uma das primeiras mulheres a atingir tal feitoria, Salomé foi uma profícua escritora também de questões filosóficas e literárias, sendo, portanto, difícil e até mesmo inadequado enquadrá-la em uma categoria específica de divisões formais do conhecimento. Numa época no qual o fato de ser mulher ainda representava um empecilho para a publicação de trabalhos, teve sua influência intelectual reconhecida, e aqui eu vou citar só apenas 3 grandes nomes de destaque, pelo filósofo Friedrich Nietzsche, o poeta Rainer Maria Rilke e o psicanalista Sigmund Freud. E um detalhe importante, ela teve esse reconhecimento, apesar de nunca ter se tornado uma discípula de nenhum deles. Nascida em São Petersburgo, na Rússia, em 1861, e vivendo até 1937, quando em Göttingen, atual Alemanha, morreu, Salomé possui uma biografia humana de riqueza excepcional. Talvez muitas vezes nos esforcemos para ignorar isso, e talvez em muitos casos isso de fato não tenha tanto valor assim. Mas no caso do inevitável protagonismo que sua vida pessoal toma quando voltamos nossos olhos para a escritora e sua obra, fica evidente como a vida de Salomé sempre, indissoluvelmente e ineludivelmente, foi intricada ao seu pensamento. De fato, parece que se suas teorias forem separadas dos eventos biográficos excepcionais que viveu, seriam facilmente esquecidas e simplificadas. Sendo assim, se tratando de Lula Andrea Salomé, talvez seja mais adequado falarmos não de um pensamento, mas de uma vida pensante ou de um discurso vivente, sobre a liberdade, sobre ser mulher. Os escritos de Salomé reconhecidamente causam impacto em seus leitores devido à sua preciosa intensidade e imediato prazer de leitura. Mas, e aqui eu tomo a liberdade de falar sobre mim, sendo mulher e lendo seus ensaios que tratam especialmente da temática do feminino, da diferença entre os sexos, do amor e da questão erótica, devo dizer que mais do que comentários mais ou menos analíticos a seu respeito, eles de fato levam a um silêncio recolhido e a meditação sobre esse modo de existência. Tendo isso em vista, este é um convite para pensar a temática do encontro de hoje a partir dessa autora que escreve sem reservas, por exemplo, que está apaixonada pelas obras que cita em seus escritos e que elas a deixam feliz. Num discurso no qual comumente se espera que a subjetividade daquele que escreve seja escondida, a subjetividade de Salomé encarna-se em um estilo poético, metafórico e imaginativo que nem sempre segue um andamento lógico e linear, levando a uma recursiva multiplicação de figurações. Seus ensaios sobre o tipo mulher evidenciam como, para Salomé, esse modo de ser e de pensar é fator indissociável de sua condição feminina. Aqui, nos concentraremos em o humano como mulher. Em alguns lugares eu vi que traduziram esse ensaio como a humanidade da mulher, de 1899, no qual encontramos uma concepção de feminino que se contrapõe ao masculino como 2 modos de viver distintos. A diferença entre os sexos é tematizada por ela de maneira especulativa, e esse ensaio foi sua primeira tentativa teórica de fundar a ideia da superioridade feminina sobre o masculino, elaborando sua interpretação do indiferenciado que caracterizaria o feminino e que ostentaria o signo de autonomia e não de incompletude.
Escrito aos 38 anos de idade, 12 anos antes de sua incursão na psicanálise, no mesmo ano em que viajou para a Rússia com Rainer Maria Rilke e Friedrich Karl Andreas, o primeiro seu amante e o segundo seu marido, o tema da investigação pode ser definido como a natureza da felicidade feminina, algo possível apenas quando se consegue dar forma à própria liberdade. É como se fosse da própria natureza do ser feminino ser feliz. Uma felicidade quieta, plena de ar e beleza, de festa e de recolhimento, pois sua fonte de alimentação encontra-se no interior da própria mulher. Diferentemente do tipo homem, que só pode encontrar a felicidade fora de si, impulsionando-se e concentrando-se sobre objetos que lhe são externos. Essa é a teoria da Salomé. Para a escritora, a felicidade da mulher encontra-se na sua diferença primordial com relação ao sexo masculino. Por isso, o ensaio se inicia com o seguinte alerta, cito: a causa de escandalizar os partidários de qualquer movimento de emancipação da mulher e de tudo que se passa sob este nome, não podemos deixar de notar que o elemento feminino, já nas raízes da vida, aparece como o menos desenvolvido, mais indiferenciado, e precisamente por isso cumpre com seu propósito primordial. Fim de citação. Essa diferença é demarcada por Salomé já nas células que originam cada um dos sexos. Ela vai para a fisiologia investigar. Enquanto a célula masculina nasce para ser insatisfeita e colocando-se sempre novos objetivos, o óvulo feminino se inscreve em um espaço circular que não vai além de si. Analogamente, o movimento realizado pelo espermatozoide pode ser representado como uma linha que avança ao infinito, enquanto o óvulo aparece como o elemento mais indiferenciado, cujo círculo é o ambiente natural que o rodeia. Tal qual sua célula primordial, a mulher também aparece como um indiferenciado, porque é como se ela nunca tivesse dado os últimos passos para sair de si para as possibilidades da existência da vida, mas também como se ela estivesse unida ao todo infinito e eterno e profundamente ligada à sua terra de origem. O contraste fisiológico reverbera física e psiquicamente nas energias criativas. Ela faz uma distinção entre a energia criativa no campo físico e no campo psíquico. Na criação física, a experiência materna manifesta de maneira evidente e típica a distinção da fertilidade dos sexos. De um lado, o homem, embora seja a parte mais agressiva e empreendedora, possuiria uma participação apenas parcial e momentânea no inteiro processo. Sua ação consistiria em um ato único, no qual se doa por inteiro, uma vez que vive uma diferenciação progressiva de todas as suas energias que tendem a se dispersar em prestações e atividades singulares. A natureza feminina, por seu turno, permaneceria unitária, se afirma e se atenta àquilo que, após ser absorvido em si, identificou consigo mesma. Completa sua criação não com uma atividade singular e específica voltada a uma meta exterior, mas co-crescendo organicamente com aquilo que cria, completando-se em algo que dificilmente ainda se pode chamar de uma ação, uma vez que consiste num emanar e difundir, a partir de sua vida ativa e unitária, uma outra vida, por sua vez, ativa e unitária. Para Salomé, no campo da criação psíquica, o materno, a criação, é um símbolo da psique feminina em todas as suas manifestações e âmbitos, pois nela o ser e o agir são conectados de modo muito mais íntimo do que ele pode se desenvolver no homem. Para ela, o homem procede sempre procurando algo e dividindo-se. Para a mulher, ser e agir coincidem a tal ponto que suas ações, tomadas uma após a outra, não passam de um grande e involuntário ato de existência. A diferença entre os sexos masculino e feminino representa para Salomé uma duplicidade também nas relações sexuais entre eles. Salomé constata que entre os dois, a mulher é de longe o ser humano mais físico, vive em contato muito mais direto e íntimo com a própria natureza. Na mulher, a vida sexual, mais do que uma pulsão isolada, se manifesta em todo o seu ser físico, permeando-a e animando-a por completo, igual à soma das manifestações de sua feminilidade.
e, portanto, não precisa chegar à consciência de maneira localizada e específica como acontece no homem. Para ela, o homem, que pode ter uma satisfação bruta e momentânea da sua sexualidade sem nenhum envolvimento sensível do restante de seus sentimentos, faz uso deste fim, ato que lhe torna possível isolar uma atividade de tal modo que todo o resto não lhe parece estar ligado a ele. Segundo a escritora, a natureza mais indiferenciada da mulher, a exigência ainda viva nela de uma interação íntima e intensa de todas as pulsões, assegura, por outro lado, ao erotismo feminino, a sua mais profunda beleza. A mulher vive o erótico de modo diverso. O seu corpo e sua psique o refletem de modo diferente. Finalmente, a estrutura sexual é similar à estrutura psíquica, uma vez que a primeira gera efeitos na segunda. Salomé explica a diferença psíquica entre os sexos no modo como ela se manifesta, especialmente em produções artísticas. E suspeita que não por acaso são observados nos artistas do sexo masculino características femininas, ou que esses artistas homens comumente sejam acusados de serem afeminados. Essa era uma acusação que faziam ao Milton, por exemplo. De fato, como as mulheres, esses artistas, são menos patrões das capacidades de seu estado de ânimo, são mais sensíveis e mais influenciados por aquilo que, por trás de todos os pensamentos e os impulsos da vontade, aciona obscuramente a natureza, e da qual as obras se elevam acima de si próprios. Apesar disso, segundo a escritora, por mais que possam ser parecidos, o artista homem e a mulher na sua natureza, somente no artista essa semelhança de poder criativo se encontra integrada a um real poder de criação espiritual. Criação espiritual são as obras que vão resultar dessa atividade artística. Na mulher, em vez disso, esse pressuposto natural, que parece tão parecido com aquele do artista, representa apenas um aspecto de seu modo concreto de existir, de seu modo de viver, mas não uma capacidade particular intelectual de criar obras a partir disso. Na mulher, parece que tudo deve implodir para fundir-se à vida, em vez de explodir ao exterior. É como se nela a vida girasse em torno de si mesma, como prisioneira da própria perfeição, e não pudesse sair sem feridas ou alterações. A grosso modo é isso que aparece nesse ensaio. Alguns poderiam argumentar, não sem razão, que as especulações de Salomé, especialmente aquelas baseadas em caracterizações fisiológicas, estão equivocadas ou que não passam de interpretações ligeiras e superficiais da biologia corrente. Entretanto, a escritora parece fazer uso desses dados mais como uma espécie de metáfora que lhe ajuda a não excluir a corporeidade, na sua matriz estritamente fisiológica, do discurso que ela deseja tratar sobre a relação entre os campos psíquico e físico da existência. Além disso, apesar de um de seus objetivos ser explicitamente demonstrar a superioridade existencial do feminino sobre o masculino, argumento importante e talvez necessário a ser defendido numa época cujas ideias dominantes afirmavam precisamente o contrário, que a mulher era inferior ao homem, a demarcação da diferença entre os sexos serve a um propósito ainda mais elevado, qual seja, distinguir-se do masculino é o primeiro passo para o feminino conhecer-se a si mesmo e, portanto, viver livremente em sua plenitude existencial, ou, dito de outro modo, ser feliz. Enquanto as mulheres, e aqui é uma citação do Salomé, enquanto as mulheres não se compreenderem com o maior empenho e com a maior seriedade possível na sua diversidade com relação ao homem, especialmente nesta, utilizando escrupulosamente os mínimos indícios, seja de seus corpos, seja de suas almas, nunca saberão com quanta amplitude e com quanta força podem se expandir em virtude da estrutura própria de seu ser. Nunca saberão quão vastos são, de fato, os confins de seus mundos. Fim de citação.